Eu falo muito de ansiedade por aqui, e é difícil conseguir se concentrar em um projeto quando a sua cabeça tem 1 milhão de ideias por minuto, além de mais 1 milhão de crises. E todos os projetos parecem muito urgentes e você acaba conseguindo fazer nenhum. Mais uma ferramenta que me ajuda a controlar um pouco esse emaranhado de coisas que fica dentro da minha cabeça é o planejamento. Eu não sou nenhuma expert nesse assunto, mas eu tenho notado que tenho melhorado bastante desde que eu comecei a fazer uso dessas ferramentas que eu vou compartilhar com vocês. E apesar de eu estar falando sobre a minha forma de organizar, eu espero que esse vídeo traga para vocês dicas valiosas e aplicáveis na vida de vocês também. Esse vídeo vai focar então na organização de ideias, projetos, trabalhos e conteúdo. Me avisem se vocês também se interessam por um vídeo sobre a organização de arquivos, pastas e material tradicional também. Tá, antes de tudo é importante saber que antes da organização vem o caos. As nossas ideias acabam surgindo em lugares variados e em horários variados. Então, quando eu não estou sentada no PC ou com o meu bullet journal do meu lado, eu sempre uso o meu celular para poder guardar essas ideias. Eu sempre tento anotar no momento que eu tenho elas para acabar não esquecendo ou então ficar atolando e acumulando coisas na minha cabeça, porque isso só faz crescer a nossa ansiedade, sabe? E aí depois eu passo tudo isso pro Trello, que é a ferramenta que eu uso para poder organizar as minhas ideias. Tanto ideias para tirinhas, quadrinhos maiores, ilustrações e até mesmo vídeos. Eu tenho um quadro no Trello voltado para minha produção pessoal. Então eu tenho um card para YouTube, para Instagram e para blog, que no momento está meio abandonado, mas eu quero muito voltar. Em cada card eu vou adicionando as ideias que vierem, geralmente divididos em temas. Por exemplo, no YouTube eu tenho ideias para quadros de desenho e fala, tutoriais e etc. No Instagram eu tenho cards para tirinhas, séries, ilustrações e vídeos. Antes eu tinha quadros separados para ilustrações, quadrinhos e tirinhas, sendo que ficava muito solto e eu não tinha um panorama geral de todas as ideias que eu já tinha para poder fazer. Então eu resolvi juntar tudo num card só e chamar de Instagram, porque querendo ou não acaba sendo a plataforma que uso para poder compartilhar a minha produção. E mesmo, por exemplo, arte que não necessariamente vai para o meu Instagram, como produções para o meu portfólio e etc., eu acabo colocando nesse card também, mais por questões de organização. Assim faz mais sentido para mim, porque dentro da lista do Instagram, cada um desses tópicos, né, ilustração, tirinha e etc., fica um card só, e aí dentro desses cards eu crio checklists e vou adicionando as ideias, né, individuais. E aí, depois que eu termino aquela ilustração ou aquela tirinha, eu vou dando um check em cada um daqueles projetos que já foram concluídos e assim eu tenho noção melhor até mesmo das coisas que eu tenho conseguido fazer. E ter essa forma de visualização me acaba motivando mais ainda. Até agora eu falei sobre como eu organizo as minhas ideias para poder liberar espaço na minha cabeça, mas e para colocar essas ideias em prática? Aí é quando eu entro na organização mensal. E ainda no Trello, no início de cada mês, eu crio outra lista ao lado para selecionar apenas os projetos que eu pretendo focar naquele mês. Por exemplo, eu tenho no momento mais de 20 ideias para tirinhas em um dos cards, então eu separo quais eu quero focar primeiro, normalmente 2 por mês. Então depois que eu decido quais são as ideias que eu vou focar naquele mês, eu passo para o meu bullet journal, onde eu divido esses projetos no decorrer da semana e dias do mês. Além disso, é também onde eu organizo minhas finanças, freelas e encomendas. E como eu me organizo no Bullet Journal? Primeiro, tem a primeira página do mês, onde eu sempre coloco o calendário, as metas do mês, tanto pessoal quanto profissional. E sempre deixo uma página ao lado para escrever minhas intenções para o mês. E quando o mês termina, eu volto aqui para ver o que eu consegui fazer, o que não, o que eu preciso melhorar. Na próxima página é onde eu organizo minhas criações e minhas finanças. Na primeira eu coloco sempre o título de RB Studio e eu organizo tudo que eu separei para criar esse mês, assim como projetos em andamento. Crio um quadro para os vídeos, para as minhas pinturas, nesse caso pinturas tradicionais e também para o portfólio. E agora também crio uma para a produção de produtos da loja. Tem um quadro para próximos passos no meu negócio. Por exemplo, precisei regular meu site, resolver pendências do MEI, etc. Tem uma aba para as minhas tirinhas e ilustras que separei lá na aba do Instagram do Trello. Eu gosto de acabar repetindo também no meu bullet journal. E por fim, no espaço que sobra, eu deixo para fazer alguma anotação, alguma ideia que surge. É um despejo mesmo, ou como a gente conhece o termo em inglês, brain dump.
No lado, na página de finanças, eu começo com um quadro onde eu gosto de organizar meus clientes e entradas. Normalmente, nesses organizadores financeiros não consideram que você pode ter 5, 10 entradas no mês. Então eu gosto de anotar o cliente, o trabalho, o valor, uma BIA menor para sinalizar se já foi pago e outra se já foi feito. Embaixo eu deixo para questões de mês, como pendência de pagamento, pendências de contrato que eu preciso ainda criar e nota fiscal que eu preciso emitir. E na parte de baixo é um controle financeiro mais geral, lista de compras e gastos, que agora eu tento separar entre pessoal e business. Por exemplo, feira é um gasto pessoal, mas eu comprei uma impressora esse mês, então é a coisa que eu vou usar para o meu negócio, então eu gosto de separar isso para ter uma noção melhor mesmo. E só então eu começo a organizar minha semana. No canto superior eu sempre coloco qual semana do mês e a data. Exemplo, semana 2 do dia 9 ao dia 15. Depois eu crio a lista de tarefas da semana. Eu visualizo meus objetivos e projetos do mês e separo o que é que eu vou priorizar aquela semana. Eu já sei que eu quero fazer 4 vídeos nesse mês, então já separo qual é o próximo que eu quero fazer e já anoto aqui. Mesma coisa para tirinhas e projetos, assim como eventos pessoais, como consulta médica e datas importantes. Normalmente eu separo de 3 a 5 projetos no máximo por semana. Esse mês de novembro, o meu Zine está em pré-venda, então essa é a minha prioridade máxima, que é um projeto com prazo maior, mas é importante manter sempre ele em foco e em evidência para não acabar atropelando com outras coisas. E aí eu vou organizando o que eu vou fazer diariamente. Sempre tento organizar um dia na noite do dia anterior, já para acordar no outro dia com as minhas tarefas bem claras e não perder energia com isso. E é quando eu divido as tarefas em subtarefas. Nessas horas é preciso ser honesto com a gente mesmo e colocar coisas que são realmente realizáveis. O ideal seria eu desenhar todo dia, mas nem sempre isso é possível e tá tudo bem. Eu coloco no máximo 3 tarefas por dia e às vezes até mesmo 1, dependendo do tempo ou energia que eu sei que aquela tarefa vai cobrar de mim. Mas normalmente eu acabo anotando alguns lembretes que não são necessariamente tarefas, mas que precisam ser cumpridas. Muitas vezes eu vou lembrando, ao longo do dia e eu vou marcando com um tracinho. Por exemplo, enviar o arquivo da encomenda, postar a tirinha no Instagram, mandar mensagem para a manhinha. Falando de lembretes, eu também gosto de usar o Google Calendário para marcar coisas como data de pagamento de fatura de cartão, MEI, assinatura e também consultas médicas. Para mim é muito massa que você pode pedir para o Google enviar uma notificação para o seu e-mail e normalmente eu peço para enviar no dia anterior e aí eu já marco como lembrete no meu bullet journal. Às vezes eu fico muito ansiosa para concluir uma tarefa, E aquilo vai crescendo como se fosse um tsunami que você sabe que vai lhe engolir, mas ao mesmo tempo eu não consigo fugir para canto nenhum. E o que eu tenho gostado de fazer é estabelecer um limite de tempo mínimo para conseguir trabalhar naquele projeto. Por exemplo, eu tenho uma tirinha para fazer e digo que eu só preciso trabalhar nela por meia hora. Às vezes eu digo para mim mesma que só preciso abrir o arquivo do Photoshop. E aí, às vezes, só por ter dado esse primeiro passo, eu já consigo desbloquear e sentir menos medo e sentir menos angústia e começar a fazer aquela tarefa. O primeiro passo é sempre o que a gente vai encontrar mais resistência. Enfim, eu ainda tenho que lidar diariamente com os meus sentimentos de ansiedade, medo e depressão. E não quero passar a ideia errada para vocês de que os meus dias são perfeitamente planejados e executados. Eu estou muito longe disso. A organização e o planejamento têm sido ferramentas que eu tenho usado para conseguir realizar coisas, mesmo sentindo isso, mesmo que aos pouquinhos. Tem um dia que consigo fazer tudo muito bem e fico animado o dia inteiro. Tem dia que eu não consigo fazer absolutamente nada. Tem semanas boas e semanas ruins. Eu sei que essa jornada não é mesmo linear, então eu evito sentir culpa quando algo não sai como eu gostaria. E quando eu estiver me sentindo melhor, é só eu voltar pra cá e me organizar, porque eu tenho um sistema para isso. Às vezes também é porque uma determinada tarefa acabou tomando muito mais tempo e energia que você achava que ia tomar inicialmente, e a gente fica se cobrando por essas coisas pequenininhas, sabe? E não vale a pena. É importante a gente perceber isso e se avaliar. E aí tem gente que coloca 10 tarefas para fazer num dia e só consegue concluir uma. Mas é uma tarefa muito importante, que acabou tomando muito mais tempo que você pensava, que lhe ajudou a tomar mais um passo na sua carreira. E a gente acaba não enxergando isso, quando a gente deveria estar feliz por ter conseguido dar mais esse passo.
Quando vocês planejarem suas metas e objetivos, façam isso com um equilíbrio, entendendo o que está realmente dentro das suas capacidades e também com sentimento de autocompaixão quando as coisas não saem como planejado. Eu espero que esse vídeo ajude você a criar ainda mais e com menos caos agora. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.